Queridos alunos, nós vamos estar dando nesta aula continuidade ao contexto religioso. Na aula anterior falamos sobre paganismo, nesta aula vamos estar falando sobre o judaísmo. E queremos dividir esse tema em três partes. Nós vamos estar falando sobre os grupos religiosos, também estaremos falando sobre as instituições religiosas e também queremos falar sobre as festividades religiosas. Nós começamos a falar sobre os grupos religiosos e como Jesus se relacionava com cada um deles. É claro que as palavras de Jesus não eram ditas aleatoriamente, geralmente essas palavras tinham um endereço certo. Podemos resumir a relação de Jesus com esses diversos grupos falando de uma frase de Leonardo Boff no seu livro Jesus Cristo o Libertador, onde ele diz que Jesus era mais livre do mundo do que os monges essênios, mais perto de Deus do que o sacerdote saduceus, e mais revolucionário do que os revolucionários zelotes, e mais moral do que os moralistas fariseus. Creio que esta frase resume bem o que nós vamos aprender aqui sobre os grupos religiosos. E vamos estar falando dos mais importantes desses grupos e também a palavra-chave que identifica cada um desses grupos. Começamos com os fariseus, a palavra-chave que os identifica é a lei. Outro grupo importante também no Novo Testamento são os escribas. E a palavra-chave são as escrituras, porque eles eram exegetas das escrituras sagradas. Outro também muito importante no Novo Testamento são os saduceus. Eles estavam vinculados ao culto no templo. Eles estavam ali patrocinando os rituais do templo. E eles eram administradores, supervisionavam todos os rituais e eles geralmente deles saía o sumo sacerdote. Também nós podemos falar do outro grupo muito importante no Novo Testamento, são os herodianos, estavam ligados ao governo de Herodes. Na realidade, eles eram os promotores do governo de Herodes. Outro grupo muito importante também no Novo Testamento são os publicanos, os cobradores de impostos. Vou falar um pouco mais sobre eles depois e de todos os outros grupos. Vamos falar de forma mais detalhada, mas por enquanto nós temos que conhecer também os zelotes, que eram guerrilheiros revolucionários. Na sequência, nós temos os samaritanos, que eram considerados mestiços pelos judeus, porque na realidade, quando os assírios conquistaram Israel, o reino do norte, eles misturaram as raças e dando origem assim os samaritanos. Eles eram considerados também pelos judeus como heréticos. Depois temos também os essênios, que estavam ligados à vida monástica. Vamos então falar aqui sobre uma divisão que eu fiz agrupando todas essas seitas em categorias. Eu poderia dizer que aqueles detentores do saber cultural ou religioso, nesse grupo estava os fariseus e os escribas, porque eles eram responsáveis pela instrução bíblica. Outro grupo que nós podemos assim colocar numa categoria seria aqueles que detinham o poder político, que eram os saduceus e os herodianos. Também podemos colocar numa outra categoria aqueles que eram grupos de protesto. Nós temos aí os essênios e os zelotes. Ainda podemos falar daqueles que poderia ficar numa classe ou numa categoria chamada minorias sociais. E nesses nós temos os publicanos,
os samaritanos, as mulheres, crianças, idosos e doentes, porque esses grupos aqui eram todos discriminados. Publicanos, por exemplo, eram considerados pecadores públicos, e publicano era quase que um sinônimo de pecador. O outro grupo que nós temos são os samaritanos, também muito discriminados pelos judeus. Ainda acrescentamos a isso as mulheres, as crianças, os idosos, os doentes, nem se fala, todo e qualquer doente era considerado como uma pessoa maldita. Lembrando o cego de nascença, que os discípulos perguntaram quem tinha pecado, ele ou seus pais. Jesus respondeu que nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a obra de Deus. Então, esses grupos todos eram discriminados: publicanos, samaritanos, mulheres, crianças, idosos e doentes. Vou falar um pouco mais detalhadamente sobre os fariseus, que era um dos grupos mais criticados por Jesus. Os fariseus eram considerados separados, era um grupo puritano pietista. Sua origem está relacionada a Êxodo, o escriba e o Hassidim, termo hebraico cujo sentido é piedosos. Eles viveram no tempo da restauração nacional liderada por Esdras e entendiam mais do que reconstruir o templo, as muralhas e a cidade de Jerusalém, é preciso reconstruir uma vida espiritual baseada na oração e no estudo da lei. Esse grupo recebeu as principais críticas de Jesus. E nós temos essas críticas agrupadas em Mateus 23. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou pontuar algumas dessas críticas que Jesus fez. Podemos dizer que esse grupo era considerado por Jesus como legalista. Eles seguiam a lei de forma bastante radical e literalista. Tanto é que Jesus, em Mateus 23, diz que ele senta na cadeira de Moisés. E eles colocam fardos pesados para as pessoas carregarem. Eram extremamente legalistas. Além disso, eram elitistas, ou seja, se achavam superiores aos demais no que tange à santidade. E, além disso, eles gostavam do status da religiosidade, porque aqui nesse sermão de Jesus, Jesus critica que eles gostavam dos primeiros bancos e também gostavam de ser chamados mestres e outros títulos mais. Jesus, no entanto, tendo em consideração a nova comunidade cristã, Jesus diz que entre eles não deveria um chamar o outro desses títulos, mas sim apenas e simplesmente irmãos e servos. Outra questão, outra característica dos fariseus é o elitismo. Jesus até chega a dizer que eles são ardorosos, zelosos de percorrer a terra atrás do prosélito, mas os torna mais dignos do inferno do que eles. Na realidade, nesse sermão, Jesus vai ser bastante crítico, chamando eles de raça de víboras, chamando eles também pessoas tão preocupadas apenas com o exterior. Tanto é que Jesus diz que eles lavam o exterior do prato, do copo, mas o interior está sujo. Além disso, Jesus chama eles de sepulcros caiados, ou seja, lindamente pintados de branco por fora, no entanto, no dentro, cheio de ossos podres. Então, as críticas de Jesus para os fariseus eram bastante duras, e nós temos todo esse detalhamento em Mateus 23. Outro grupo muito importante ligado aos fariseus eram os escribas. Eles eram exegetas da lei, copistas profissionais, e deles geralmente saíam os fariseus. Então, os escribas eram teólogos. Podemos até deduzir que uma passagem em Mateus 22, 34 a 39, quando o mestre pergunta qual é o maior mandamento, e Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e teu próximo como a ti mesmo. Provavelmente aquele que perguntou era um teólogo e um escriba. E provavelmente também em João capítulo 5, versículo 39, quando Jesus fala das Escrituras, provavelmente ele esteja falando desse grupo. Quando Jesus diz: examinai as Escrituras e cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Provavelmente também
é para esse grupo que Jesus dirige aquelas palavras que a letra mata, mas o espírito vivifica. Outro grupo muito importante no Novo Testamento são os saduceus. Os saduceus eram um grupo de aristocratas secularizados. A expressão saduceus provavelmente origina do nome de Zadok, sucessor de sumo sacerdote Abiatar. É importante destacar que os saduceus eram biblicamente conservadores, porque acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas teologicamente podemos dizer assim que eles eram os precursores dos teólogos liberais, porque eles não acreditavam em nada que fosse sobrenatural, como por exemplo, não acreditavam em demônios, nem nos anjos, nem em espírito, nem na ressurreição corporal. E nesse sentido, eles eram rivais doutrinariamente dos fariseus. Quero adiantar um pouco e falar dos zelotes, que era um grupo revolucionário. Inclusive, um desses zelotes se tornou membro do grupo apostólico, Simão o Zelote. O termo zelote significa zeloso, né, ciumento. Provavelmente eram pessoas fanáticas e entusiastas e também nacionalistas. Os zelotes eram, alguns acreditam até que Judas Iscariotes, por exemplo, tenha sido um ex-zelote, porque eles faziam guerrilhas contra o Império Romano. Alguns até acreditam também que muitos deles fizeram parte daquela revolta dos judeus contra os romanos, que acabou numa derrocada dos judeus no ano 66 a 70. Temos ainda os publicanos, mencionado no Novo Testamento. Publicano era quase que sinônimo de pecador. Temos a conhecida história de Zaqueu, que era um publicano, não só um publicano, mas chefe dos publicanos. E os publicanos eram coletores de impostos. E por essa razão era considerado traidores da nação, porque eram judeus que cobravam imposto dos judeus. Nós temos também no Novo Testamento Mateus, que era publicano e se tornou um evangelista, discípulo de Jesus e apóstolo, escrevendo um dos nossos evangelhos. Mateus escreveu o primeiro evangelho. A Bíblia fala várias vezes dos publicanos. Inclusive, nós temos uma parábola muito interessante entre o publicano e o fariseu, registrada por Lucas. Essa parábola fala de que, embora os publicanos considerados pecadores e os fariseus considerados santos, mas nessa parábola é o publicano que desce justificado para casa. O fariseu ora de forma arrogante, dizendo que ele era melhor do que os outros, enquanto o publicano faz uma oração curta e objetiva, dizendo tão somente: tem misericórdia de mim, miserável pecador. A Bíblia diz que ele desceu justificado para casa. Ainda temos os samaritanos, um grupo que aparece muitas vezes no Novo Testamento, e até de forma surpreendente, uma vez que os judeus os consideravam heréticos e afastados de Deus. Eles tinham até uma religião rival aos judeus. É interessante notar alguns episódios dos evangelhos que aparece os samaritanos. O primeiro que eu queria mencionar é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, o que era surpreendente para os judeus. Outro episódio muito interessante é a parábola do chamado bom samaritano. Essa parábola também Jesus coloca o samaritano como mocinho da história, como aquele que ajudou o outro. E isso para o judeu era provocativo, porque eles não acreditavam que dos samaritanos pudesse vir alguma coisa boa. Outra parábola interessante dos samaritanos é aquela na qual Jesus cura 10 leprosos e apenas um volta para agradecer. E este, como o próprio Jesus diz e enfatiza, era samaritano. Quero destacar ainda os essênios. Os essênios é o último grupo que nós vamos falar aqui. E os essênios não aparecem no Novo Testamento, mas é um grupo presente
historicamente no Novo Testamento, porque era um grupo de monges que viviam nas cavernas, viviam em comunidades fora de Jerusalém. Eles do resolveu afastar da sociedade. Jesus não se filiou a esse grupo e nem nenhum dos outros grupos que nós citamos aqui. E parece que Jesus ele era o contrário da proposta, vivia de forma contrária ao propósito dos essênios, porque ele vivia na sociedade, foi até considerado amigo de pecadores e publicanos. Provavelmente é a eles que Jesus também dirige uma palavra quando ele diz: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, como nós encerramos aqui os grupos do Novo Testamento, lembrando que Jesus não se filiou a nenhum deles, mas se tornou crítico de todos eles. Na realidade, Jesus estava acima de qualquer grupo. Jesus tenta mostrar aos discípulos um novo caminho, que é o caminho da graça, e que muitas vezes estava em confronto com muitas práticas e pensamentos desses grupos. Na próxima aula estaremos falando ainda sobre as instituições religiosas e também as festividades religiosas.